Apesar que esse panorama já está demorando, né? Era para ser uma coisa mais rápida e a gente acaba entrando em assuntos que tomam mais o tempo. Eu gostaria apenas que os irmãos, né, estivessem abrindo 2 Timóteo, né? Esse vai ser um versículo chave para nós, para todo esse estudo que estamos dando, né? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo. Nós temos falado aqui. Isso. Então, lê ele, por favor, Adriano. Procura apresentar que Deus aprovado, um obreiro que não tem de que se envergonhar. Ele apresenta a obra da verdade. Procura apresentar-te como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Esse versículo, ele é para sempre deixar-nos atentos de como nós devemos lidar com a palavra de Deus. Para que nós possamos ter razão da nossa fé. Saber responder às pessoas com respeito a essas verdades que nós estamos colocando aqui. Procura apresentar-te como obreiro, como um bom obreiro. Espero que isso esteja ajudando, né, a cada um de nós a poder tomar uma diretriz nas nossas vidas. Eu queria ainda pedir desculpa para os irmãos, porque hoje minha cabeça tá ruim, né? Acordei um corpo muito ruim hoje, mas vamos lá. Quando nós demos início, nós falamos com relação a essas 3 coisas que vão aparecer em cada uma das dispensações. Em cada uma das dispensações. Seja na consciência, seja na inocência, seja na consciência, seja em qualquer uma delas, a 7 sempre vai ter essas mesmas coisas. Vai ter o início, que fala de Deus para nós, ou para o homem, para a raça humana em geral, de como ele tem que se comportar, de como ele tem que agir. E como, de fato, ele se comporta. Deus colocou, você tem que fazer isso. E o que você está fazendo em relação a isso? E quando ele coloca isso, o homem, ele sempre falha. Ele sempre falha. Mas mesmo ele falhando, Deus ainda age com a sua misericórdia. Então, em cada uma dessas dispensações, nós vamos notar essas manifestações de Deus para com o homem. E é tão interessante notarmos, né, de que se nós formos olhar de uma maneira geral para todas essas dispensações, nós notamos que se o homem fosse obediente a Deus, obedecesse a Deus naquilo que ele coloca, naquilo que ele determina, muitas coisas poderiam ser reduzidas. O tempo poderia ser reduzido. Um exemplo disso falando quando os israelitas saíram da escravidão, certo? Quando eles saíram da escravidão, eles teriam que atravessar o deserto. Né? Eles teriam que atravessar o deserto. E para atravessar aquele deserto, segundo os estudiosos, demoraria 40 dias para eles fazerem isso.
40 dias. E eles não obedeceram. Foi uma geração inteira que morreu naquele deserto. Ficou pelo caminho. Mas eles demoraram quanto tempo para atravessar? 40 anos. E nós notamos que essa obediência que Deus requer do ser humano, como ela é essencial. E muitas vezes nós passamos, talvez, períodos alongados na nossa vida que parecem, nossa, isso aqui parece que não termina nunca. Parece que é a mesma coisa. Isso aqui está demorando demais. O que está acontecendo? E foi justamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Pela desobediência deles, eles tiveram que ficar caminhando muito mais tempo do que eles deveriam estar caminhando. E nós vamos ver isso em diversas, ou todas as histórias que nós vemos na Bíblia. Porque todos falharam. Desde a inocência, a consciência, todos falharam. Nós vimos domingo passado que quem que falhou? Quem falhou? Nós estudamos sobre o quê? Oi? Adão. Eles falharam. Deus deu um recado para eles. Vocês têm que fazer isso. Você tem que fazer isso. Mas se você não fizer, vai acontecer isso. E eles não ouviram. Quando o fruto foi concedido à mulher, mostrado para a mulher, o que diz a palavra de Deus? Que ela viu que a fruta era o quê? Atraente, agradável aos olhos. Era agradável aos olhos. E tudo que Deus faz é agradável aos olhos. Mas era para ele? Para eles tomarem? Não. Ela pode ser agradável, mas não é para você tomar. E nós temos que tomar muitas coisas, cuidado com muitas coisas que nos é apresentada no dia a dia das nossas vidas, que elas são agradáveis aos nossos olhos. Mas é ela para nós? Não. Não é. Ela pode ser até agradável, mas ela não é para nós. Não é, como dizem as pessoas, não é para o nosso bico. Vai para outro lugar, porque aqui você não pode. E Paulo mesmo fala isso a nós, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Nem todas me convêm. Elas são lícitas. Naquela inocência, Deus havia dado uma liberdade para o homem. Mas essa liberdade era condicionada de que eles não tomassem daquele fruto. E quando Paulo fala essas mesmas coisas que nós acabamos de falar nesse versículo, ele diz, olha, todas as coisas não são lícitas. Todas as coisas para nós são lícitas, mas nem todas convêm. Elas podem ser atraentes, mas não convêm para nós. O nosso caminho, a nossa caminhada deve ser outra. A nossa expectativa de vida tem que ser outra. Não pode ser a mesma. E falando desses temas que nós estamos tratando, e olhando de uma maneira geral, nós vemos, como sempre, o ser humano é atrativo, vou pegar. É atrativo, vou pegar. É atrativo, vou fazer. Davi foi diferente? Era atrativo, foi atrativo. Eu vou tomar. E nós sabemos a consequência de tudo isso. Isso é só apenas um alerta para nós, como servos de Deus, de que nós sempre temos que seguir, ser obedientes ao nosso Deus, em toda e qualquer coisa. Não importa se ela é pequena, mas Ele requer de nós
a nossa obediência. E nessa obediência, ele não quer sacrifício nosso. Ele só quer a nossa obediência. Mostrar esse panorama aí, porque domingo passado me cobraram, né? De que eu não tinha. Naquele outro não estava falando com respeito à promessa. Eu nem notei, eu coloquei ali e não vi que estava faltando a promessa. Mas esse aí eu acho que foi seguido pelo Pedro, e eu coloquei aí para os irmãos verem, né? Então, não tinha esse da promessa, né? Nesse tempo não tinha o da promessa no outro, mas agora está aí, né? E nós comentamos em relação a ele também, tá? E aí nós vimos esse, né? Também um panorama geral de todas as coisas, desde a inocência até o milênio. E nós, em todas essas coisas, nós consideramos que a Bíblia, ela foi escrita para nós, para falar a nós. Ela não tem a obrigação de falar de nós, mas ela fala para nós. De como eu tenho que agir, de como eu tenho que fazer, de como tem que ser o meu proceder. Ela fala de Deus, ela mostra Deus, ela apresenta Deus, mas ela fala para nós, olha, você tem que se adequar com a vontade desse Deus. Nós entramos na parte da inocência, né? Que nós vimos que a duração é uma duração desconhecida, nós não sabemos, não tem como prever essa duração da criação até a queda. Nós vimos entrando o pecado no mundo, nós vemos Deus sendo apresentado como o Criador, Deus agindo no meio dos seres humanos, dando uma tarefa para o homem, uma tarefa, e ele não conseguiu cumprir. Né? Uma tarefa e ele não conseguiu cumprir. Qual foi essa tarefa? Lembra? Qual foi essa tarefa? Isso, ele teria que cuidar e cultivar a terra. Ele teria que cuidar do jardim. Ele teria que administrar. Ele tinha que zelar por aquele lugar, para que as coisas não saíssem fora do eixo. Mas, infelizmente, nós vimos que tanto a mulher quanto o homem falharam. E nessa falha, Deus apresenta o quê? Um socorro. Por quê? Eles se viram nus, se envergonharam, se cobriram com folhas de figueiras, e Deus foi ali e preparou o quê? Preparou o quê? Vestimenta, peles, pele de um animal. E como também falamos domingo passado, para ele ser coberto com essa pele de animal, foi necessário o sacrifício desse animal. Então todas as coisas aqui sendo ditas, desde a inocência até o milênio, todas elas vão levar a nossa mente, a nossa visão a Cristo. Ela não se trata apenas da história em si, mas ela quer apresentar algo maior, mais elevado, que é Cristo. Em todas as páginas nós vamos ver isso. Então essa tarefa, esse mandamento foi quebrado e os homens tiveram que sair da presença de Deus. Foram colocados para fora. Não puderam mais participar daqueles momentos tão agradáveis que eles tinham, de estar todos os dias na presença de Deus. Deus vinha e falava com eles, conversava com eles, mas
Isso foi tirado. Essa bênção foi tirada deles. E Deus disse, olha, vocês estão expulsos. Aqui vocês não podem ficar. Se Deus tivesse tido dó deles, Deus teria sido justo? Não, porque a sua palavra já tinha sido dada, já tinha sido falada. E Deus não pode voltar atrás. É aí nessas partes que a gente consegue entender. Deus não volta atrás naquilo que ele disse. Jamais ele volta atrás. Se ele disse, está dito. Se ele planejou, está planejado. Se ele deu recursos para entendermos quando vai acontecer, vai acontecer. É como o Robinho disse agora de manhã. Nós não sabemos quando Cristo vai voltar. Nós aguardamos que se fosse hoje. Seria uma maravilha. Mas mesmo que não for hoje, vai acontecer. Não depende de mim, não depende da minha circunstância, não depende do que os homens estão planejando ao redor do mundo. Não importa. O Márcio disse aqui na ceia do Senhor, né? Quando eles planejaram para tirar a vida do Senhor Jesus Cristo. Como eles foram tão ridículos naquele pensamento. Vamos terminar com esse homem, vamos acabar com esse homem. Nada. Deus estava cumprindo o seu propósito. E nós vemos que nós temos que ter obediência ao Senhor, mesmo em tempos de bênçãos. Mesmo em tempos de bênçãos. Aquelas bênçãos que o homem e a mulher tinham no jardim, elas teriam que ser concluídas. A obediência tinha que ser concluída. E por isso eles não o fizeram e foram expulsos para sempre daquele lugar. Mas Deus proporcionou algo a eles, que disse, olha, da mulher vai vir um descendente. Uma semente. Ela vai ser brotada ainda. Ela vai acontecer. Ela vai nascer. E ela nasceu. Mesmo que passasse milênios depois. Mas ela aconteceu. Foi cumprida. Porque é o tempo do nosso Deus. Vamos ver com respeito à consciência agora. Gênesis capítulo 4. Vamos abrir nossa Bíblia. Gênesis capítulo 4. Acharam? Então, quem achou, pode ler o primeiro versículo, por favor. Concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Pode ler, continuar. Até o 6. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim um fruto da terra como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu no semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Olha o 7 também. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta.
Isso, até aqui. Nós chegamos a essa parte agora da consciência. Aliás, vamos ler o outro versículo, no capítulo 3, versículo 22, para termos uma ideia melhor. 3, capítulo 20, 3 e versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. Isso. Então Deus agora disse, olha, ele entendeu todas as coisas, ele é um conhecedor do bem e do mal, vou expulsá-lo, e para que ele não tome do quê? Não tome do quê? Da árvore da vida. Se eles tivessem tomado da árvore da vida, o que vocês acham que tinha acontecido? Se antes de ser expulso, ele tivesse tomado da árvore da vida, o que seria? O que teria acontecido? Vocês têm uma ideia? A árvore da vida dava o que a eles? Vida eterna. Agora você imagina o ser humano viver eternamente com o pecado, com as doenças do pecado, com as enfermidades do pecado. E até nisso Deus foi misericordioso, foi gracioso para com o ser humano. Ele não estava pensando apenas na condição ali de Adão e Eva, ele estava pensando em toda a raça humana, até o último que ia se cumprir depois do milênio. Ele estava pensando em todos. Por isso que a nossa mente é tão insignificante quando nós pensamos nesse plano completo de Deus para as nossas vidas. E nesses planos está envolvido o meu nome e o seu nome. Você imagina você adquirir, né, uma doença que você vai ficar com isso eternamente, vai sofrer dores eternamente. Deus poupou o ser humano dessas coisas. Romanos capítulo 2, verso 15. Por favor, quem achou. Eu vou deixar vocês lerem porque a minha versão está diferente, então para não dar... Achou? Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência, os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Consciência. Essa consciência foi dada, foi concedida ao ser humano. E nessa consciência que o homem hoje tem, é exatamente isso que o Adriano acabou de dizer. Essa consciência só serve para ele se acusar. Se acusar. Acusa daquilo, acusa de outra coisa. Vai acusando as pessoas. Deus foi revelado como o Criador. Deus viu o coração. Deus viu o coração do homem. Viu o quanto ele era mau. E agora nós acabamos de ler com relação ao primeiro homicídio, onde um irmão mata o outro irmão. Por qual motivo? Por qual motivo? Porque Deus havia dado a eles, tinha dito a eles, com relação a uma oferta que eles teriam que fazer. Um fez uma oferta em que não foi aprazível diante de Deus, o outro foi agradável diante de Deus. E essa oferta não foi porque um era mais bonito, o outro não. Um era mais novo, o outro não.
mas porque aquilo foi dado, foi oferecido a Deus de coração. Foi entregue de coração. Foi ofertado de maneira agradável, em que Deus se agradou de todas essas coisas. Mas aí vem o primeiro homicídio. E Deus fala ao homem, né, com relação a isso. Ele diz, no versículo 7, no capítulo 4, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se você procedeu bem, não é certo que você vai ser aceito. Deus disse, se você tivesse feito certo, você seria aceito. Mas foi porque você não fez certo. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir, e cabe a ti vencê-lo. Cabe a ti, na outra versão diz, dominar-te. Dominar-te. Mesmo quando somos atacados pelo pecado, ou pelas tentações do pecado, da carne, a nossa obrigação é dominar. O ser humano é obrigado a dominar. E hoje, quando nós fazemos parte dessa igreja, a Igreja de Cristo, nós não apenas podemos, mas nós devemos, porque nós temos condições dadas pelo Espírito Santo, de que nós podemos vencer essas coisas. Não depende de nós. Se dependesse de nós, nós não conseguiríamos, mas daquele que habita em nós. Então, essa dispensação da consciência trouxe essas... Opa, deixa eu voltar. Trouxe essas consequências. Deus traz o dilúvio sobre a terra. E Deus se volta a Noé em sua graça. Deus se volta a Noé em sua graça. Quando nós vemos o ser humano, depois da morte, um se embrenhou para um lado e o outro se embrenhou para o outro. Um buscando fazer a vontade de Deus, o outro não buscando a vontade de Deus. E a raça humana está dessa maneira, até hoje. Mas mesmo aqueles que ainda têm a tendência em buscar, eles são falhos, eles só erram. E a palavra de Deus diz que não há justo nenhum sequer. Ele coloca todos, mesmo aqueles que acham que têm um bom coração, têm uma boa argumentação, têm uma boa instrução, mas Deus coloca todos na mesma condição. Todos pecaram e destituídos estão. E destituídos. Estão como Adão e Eva, foram expulsos. E nessa volta agora, que Deus volta-se a Noé, é justamente para poder recuperar, trazer o ser humano novamente aquilo que ele deveria fazer. Ele não poderia esquecer. Capítulo 6, versículo 8. 6 e 8. O que diz aí? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Aqui na minha versão diz que o Senhor demonstrou a sua graça e misericórdia para com Noé.
mesmo ele tendo uma tendência a buscar, a fazer as coisas certas, ainda Deus usou de graça e de misericórdia com ele. Usou ou não usou? Usou, porque Deus podia ter falado, olha, nenhum vai se salvar. Eu vou começar com a raça humana tudo de novo. E Deus teria poder para fazer isso, se ele quisesse. Não, eu vou fazer novo homem, nova mulher, da mesma maneira que foi feito, mas Deus não fez isso. Ele preservou a humanidade. Ele preservou o ser humano, porque ele tem um plano para o ser humano. E Deus usou de graça e misericórdia para com ele. Deus usa de graça e de misericórdia para conosco. Nós não somos merecedores. Noé não era merecedor. Noé não era como se diz, né, a cereja do bolo. Ele estava incluído juntamente com os outros. Mas Deus usou de graça e de misericórdia. E a consciência humana, a consciência de Noé, ela fez, mesmo que tentando buscar agradar a Deus, ainda teve que se contar com a graça e a misericórdia desse mesmo Deus. E Deus então destruiu toda a raça humana. Ficaram apenas quantas pessoas? Quantas pessoas? 8. Noé, seus filhos, nora, esposa e os animais. Que foi algo também miraculoso que Deus fez. Vamos ler, eu gostaria de ler duas passagens, primeira Pedro. Deixa eu pôr o óculos, senão não vou enxergar. Primeira Pedro, capítulo 3, iniciando do verso 20. Do 20 e 21. Quem achou pode ler. Os pais, no outro tempo, foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual outras pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo, Isso. o batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês. Não sempre a remoção da impureza do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus. Isso. E ainda em 2 Pedro, capítulo 2 e verso 4 e 5. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos e trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir de novo sobre o mundo de ímpios. Isso. Aqui nós temos um panorama geral daquilo que Deus, da maneira que Deus age. E aqui nós vemos uma grande diferença entre como Deus age com os anjos e como Deus age com os homens. E ali diz, nesse versículo, né, no versículo 4, que os anjos ele tratou como? Como que ele tratou os anjos?
Fala de novo. Com juízo. Mas o ser humano, ele tratou com graça e misericórdia. Deus proporcionou um meio de restauração para o ser humano. Para que ele fosse restaurado. Para que ele desse continuidade naquilo que Deus tinha proposto ao ser humano. E na pessoa de Noé com seus filhos, isso foi o que Deus fez. Foi isso que Deus fez. Graça e misericórdia. Agora nós vamos entrar na dispensação 3, falando do governo humano. Gênesis capítulo 9, o 9 e o capítulo 11, né? Mas nós não vamos ler tudo, nós só vamos ver o capítulo 9, nem tudo também, nós vamos ver alguns versículos apenas. Verso 1. Verso 1 até o 3. Abençoou Deus, Noé, os seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Favor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra, todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, ser-vos alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Isso. Aqui nós vemos uma diferença entre aquilo que foi dado a Adão e Eva e a Noé. É uma pergunta, tá, gente? Foi dado? Tem alguma coisa diferente? Sim ou não? Só responde sim ou não. Sim, teve uma diferença, né? Por quê? Porque agora o ser humano teria que lidar com o seu pecado, com a sua fragilidade na sua vida. Há algumas coisas que são parecidas, mas o peso de cada uma é diferente. E aqui a Noé ele diz: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. De o medo e o pavor de todos os animais da terra e de todas as aves do céu, como de tudo que se move na terra e de todos os peixes da terra, eles são entregues à vossa mão. No Éden não havia esse temor. Não havia esse medo. E aqui Deus preserva o ser humano com as mesmas condições. Ó, vocês vão se multiplicar, vocês vão ser fecundos. Os animais vão ter medo de vocês. Alguns têm, né? Outros não. Mas em geral, né, o animal ele tem medo do ser humano, né? Ele ataca quando ele tem necessidade de alimentação, mas em geral ele é o que tem medo do ser humano e ele foge do ser humano. Então essas coisas foram dadas para alimentação do ser humano. Ó, vocês vão poder comer de todas as coisas. Vocês vão poder comer de todas as coisas. Nesse período agora entra, né, aquilo que nós chamamos de governo humano. Por quê? Porque o homem agora tem que administrar a sua vida em sociedade, em grupo, sobre o que ele teria que fazer, o que não teria que fazer.
E aqui começa o governo humano. Nós vemos que esse governo ele dura do dilúvio até Abraão, que dá mais ou menos 350 anos. Tá? Agora vamos ver as características desse período. Deus entrega aos seres humanos o governo, o direito, a lei, a ordem, mantida pela espada. E a pena de morte recebe legitimidade. Nós não lemos todo esse capítulo, né, 9, mas ele fala dessas coisas que foram dadas como lei para o homem, como direitos, com respeito até mesmo à pena de morte daqueles que tirassem a vida de outra pessoa. Isso foi dado e o homem teria que saber agora como que eu vou governar, como que eu vou administrar isso, como que eu vou levar isso em sociedade. E isso foi um grande desafio ao ser humano. Deus se revela como o Deus Criador, continua se revelando como o Deus Criador. Inicia-se com o dilúvio, né, e vai até Abraão. Vamos ver a reação de todas essas coisas. Os seres humanos incapazes para levar a tarefa de Deus a cabo. Mesmo Deus dando algumas diretrizes para ele, foi incapaz de cumprir todas essas coisas. O primeiro que nós vemos aí fala com respeito a quem? A Noé, o próprio Noé. Ele se embriaga e depois nós vemos outras coisas que acontecem a mais. Aí nós vamos com respeito ao Nimrod, que abusa do poder. E depois vemos a Torre de Babel, que nos fala também no capítulo 11, né? Verso 1. Vamos olhar lá no capítulo 11. Um a 9. E vamos ver qual foi, nesse governo humano, o que eles quiseram fazer, né? Ora, em toda a terra é apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, era uma planície na terra de Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e meio-os dentro. Tijolos serviram de pedra e betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, um topo, que até o céu, por ministério do nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, e os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para que tudo o tempo fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se, por isso, o nome de Babel, que ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Nesse governo humano, qual foi a primeira coisa que se apresentou assim para que o homem tomasse o governo humano? Quando nós lemos o capítulo 10, o versículo 8, lê alguém, por favor, 10 e 8. Isso. Começou a ser poderoso. O homem ele quis e procurou por poder. Até hoje, o ser humano busca por poder.
Ali era uma nação que falavam todos a mesma língua, moravam todos no mesmo lugar, tinham a presença do mesmo Deus, mas um se levantou e quis ser mais poderoso que os outros. Eu vou governar, eu vou mandar, eu vou ditar as regras. E dentro dessas regras foi feito essa Torre de Babel. Qual que era o... Alguém pode dizer qual foi a intenção de fazer essa torre? Eles falavam todos uma mesma língua. Estavam todos no mesmo lugar. O poder tinha subido na cabeça deles. Eles disseram, não, vamos ficar por aqui mesmo. Nós vamos ficar aqui, mas nós vamos fazer alguma coisa mais extraordinária. Nós vamos construir uma torre que vai levar até os céus. Com certeza eles não conseguiriam. Eles não iam conseguir fazer isso. Chegar até os céus. Mas eles queriam ser notados, eles queriam o poder, eles queriam ter toda a glória para eles. Quando nós lemos com respeito aos anjos que foram lançados no inferno, Satanás, quando foi expulso da presença de Deus, o que ele queria? Ele queria poder. Ele queria ser visto mais do que Deus. E com certeza, se aqueles homens tivessem dado cabo àquela construção, a idolatria tinha entrado muito mais forte dentro desse povo do que o que aconteceu. E eles fizeram aquela torre. A Deus diz, o que vocês estão fazendo? Vocês estão querendo a minha glória? Vocês querem governar no meu lugar? Deus não fez muita coisa, né? O que ele fez? Só mudou a linguagem de cada um. Ninguém entendia mais nada. Quando se pedia betume, levava cimento. Quando pedia cimento, levava betume. Quando mandava trazer alguma coisa, eles levavam. Ficou impossível eles dar continuidade naquela obra. E aí provou o quê? Que o governo humano, ele deve servir a Deus somente, e não o seu orgulho, o seu interesse. E o ser humano hoje, olha para o nosso mundo. Você vê algo diferente nisso? Nada, é só poder. É um querendo se aparecer mais que o outro. Se mostrar o salvador da pátria. E isso tudo a Bíblia já nos diz. Que o homem um dia ia chegar a dizer paz, paz. Mas não vão conseguir. Porque a paz real, ela só está no nosso Deus, nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Oi. Sim. Isso. É verdade. É o princípio. Porque ali eles quiseram, não, vamos globalizar o negócio aqui. Não vão, ninguém sai daqui, fica tudo aqui, vai ser tudo gasto aqui. Vocês vão só servir a mim. E Deus desfez tudo isso. Então ele começa, né? Nós vemos ali do dilúvio e vai até a Abraão. Ele vai até a Abraão. Acho que eu vou colocar mais um. Aguentar mais um? 5 minutinhos. Agora nós vemos a quarta dispensação da promessa. Gênesis capítulo 12, né? Que vai de Abraão até Moisés. Com aproximadamente
esse intervalo de 600 anos. Vocês estão vendo que é uma quantidade de anos muito grande para aquilo que Deus deu, para o ser humano, todo esse tempo, ter a possibilidade de se voltar a esse Deus em obediência, e ele não consegue. Tudo que ele faz, ele não consegue. E vemos essas características. Deus faz uma aliança e dá promessas. E ele dá essas promessas a quem? Gênesis capítulo 12, vamos ver? Verso 1 e 3. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai. Eu vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. Tornarei famoso o seu nome. E você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem. E amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Tornei você. Todos os povos da terra serão abençoados. Isso. Então quem foi que recebeu essa promessa? Foi? Abraão. Deus deu uma promessa. E essa promessa se cumpre quando nós vemos lá em Gênesis, né, capítulo 3, Gálatas, capítulo 3 e verso 16. Leia alguém lá, por favor. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se fala de muitos, porém como de um só. O teu descendente é Cristo. O descendente é Cristo. Essas promessas se cumpriram em Cristo. O homem, durante todo esse tempo, tendo essas promessas, e muitos, né, até hoje, né, nós somos filhos de Abraão, né? O orgulho em ser filhos de Abraão. Mas a pessoa principal é Cristo. E essas promessas foram dadas lá, tanto tempo atrás, para ser cumpridas em Cristo. E Deus se revela, então, como Deus Todo-Poderoso, no seu poder, na sua graça, na sua misericórdia, nas suas promessas, de que essas coisas jamais falham. Promessas dadas são promessas cumpridas. Para o ser humano, não. Mas para Deus, promessa que Ele dá, Ele cumpre. E cada uma, Ele cumpre. Aí nós vemos o chamado de Abraão, né? Que se cumprirá somente mais tarde, por fim dos seus descendentes que foram para o Egito. Eu estou terminando, tá, gente? A reação, aqui nós vemos o meio, né? O meio. O que aconteceu nesse meio? A família de Abraão e Abraão falhou. Eles falharam ou não? Falharam logo no primeiro filho. Que Deus havia dito a eles que ia dar uma descendência para eles. Mas eles acharam muito demorado. E eu não estou criticando eles, tá, gente? Porque provavelmente eu faria a mesma coisa. Era coisa impossível você olhar para aquele homem. Eu estou com 100 anos, minha mulher está com 100 anos. E aí, como que eu vou fazer para ter filho? É difícil obedecer a Deus, né? É difícil obedecer a Deus. Quando Deus mandou ele sair lá da sua terra, da sua parentela,
Muitas vezes nós nos colocamos, até mesmo nesse, não, mas eu ia sair da minha casa, aqui eu tenho minha casa construída, eu tenho meus afazeres, eu vou ter que sair daqui, mudar para um outro lugar, ir para um lugar que eu não conheço ninguém. Eu acho que isso não é da vontade de Deus, não. Mas ele fez, porque ele tinha uma promessa de Deus. Ele fez. Mas com respeito ao descendente, ele não fez. Falha humana, misericórdia de Deus, graça de Deus. Contaminação pela idolatria no Egito. Por que foi essa contaminação? Lembra da história toda? Abraão teve quem? Filho dele? O primeiro, Ismael. O segundo, Isaac. De Isaac veio quem? Isso. Jacó. Jacó teve quantos filhos? 12. Desses 12 filhos, um foi mandado para o Egito. Certo? Lá no Egito, ele se tornou o homem mais poderoso. Mas Deus havia dito a eles que eles teriam que retornar. Vocês vão ter que retornar. Não fizeram. Aliás, por não ter feito isso, eles ficaram lá todo o tempo que ficaram. E aí diz que quando entrou um novo governador, ele não lembrava mais de quem? De José. Ele não lembrava mais de José. Como assim? Um homem que tinha tirado uma nação, tinha tirado o mundo da fome, eles não lembravam mais. O ser humano esquece muito fácil das coisas que Deus realiza. Pode observar. O ser humano esquece das coisas que Deus realiza. E por não ter voltado, eles ficaram aprisionados por quanto tempo? 400 anos. E ali, aprisionados, se tornaram escravos. Mas Deus agora vai voltar a falar novamente com esse povo. E isso nós vamos ver domingo que vem, se Deus assim o permitir. A fé, a obediência em Deus deve ser constantemente verificada, mesmo em tempos difíceis. Constantemente, nós devemos olhar para ver se estamos obedecendo a Deus em tempos difíceis ou em tempos bons, mas olhar para aquilo que Deus está nos dizendo. Vamos encerrar aqui e que o Senhor nos abençoe. E pode terminar aqui mesmo? Terminar com uma palavra de oração, né? Pedir para o Marcelo estar orando. Pode ser, Marcelo? Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque